Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Hoje nós iremos fazer a comparação de evolução de poder de dois personagens que já protagonizaram uma das melhores batalhas, se não a melhor batalha de Naruto clássico, Rock Lee e Gaara. Iremos comparar a evolução de poder que ambos tiveram em Naruto clássico, Naruto Shippuden e Boruto, com uma análise de qual estava mais poderoso em cada um dos períodos. Então, se você gostou do tema, já dá aquela lotus primária no like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho para que você receba notificações sempre que tiver um vídeo novo. Recado dado e bora pra análise. O nosso primeiro período de evolução de poder abrange todo o período de Naruto clássico, onde ambos, Gaara e Lee, eram genins e se enfrentaram no exame Chunin, sendo que posteriormente vieram até mesmo a se ajudar na missão de resgate de Sasuke. Vou explicar melhor a evolução de cada um nesse período. Começando por Rock Lee. No início, ainda na academia ninja, Lee não tinha talento nenhum, mas nenhum mesmo. Ele não era nada bom nem ninjutsu nem genjutsu, o que o levou a concentrar todos os seus esforços no taijutsu, que também era abaixo da média. Por muito tempo ele ficou treinando sozinho, aprimorando a sua única fortaleza, seu taijutsu. Ele o aprimorou até o ponto em que conseguiu finalmente se tornar um genin e entrou para o time de Gai juntamente com Tenten e Neji. E foi a partir do momento em que ele entrou no mesmo time que Neji que Lee viu uma das maiores barreiras de sua vida. Ele simplesmente não era páreo para todo o talento e genialidade do Hyuga, o que lhe deixava sem saber o que fazer. Após perder muitas vezes de Neji, Lee começou a acreditar que talvez fosse sim impossível o talento ser vencido pelo trabalho duro. E foi nesse momento que Gai, reconhecendo o valor de Rock Lee, disse a ele que ele tinha algo muito mais valioso do que qualquer Genkai. Ele tinha o dom da perseverança e isso o tornava um gênio também, um gênio do esforço e dedicação. Gai então fala que o caminho ninja de Lee, sendo este mostrar ao mundo que ele é um esplêndido ninja, mesmo sem usar genjutsu nem ninjutsu, era o melhor objetivo que ele já escutou em toda a vida. Lee então se apega ao máximo ao seu caminho ninja e sem desistir continua seu treinamento. Porém, dessa vez com a mentoria de Might Guy. Aí não deu outra, Lee se tornou um ninja simplesmente fora do comum, tendo dominado ainda muito cedo não só um taijutsu nível Jounin, mas também podia utilizar até mesmo os 5 portões de chakra ainda aos 12 anos. E com esse nível absurdo de poder ele foi capaz de subjugar facilmente Sasuke quando ele tinha um Sharingan já com 2 Tomoe. Ele também fazia diversos treinamentos com muito peso, sendo que ao liberar esses pesos de seu corpo, sua velocidade aumentava de maneira absurda, sendo que isso foi mostrado em sua luta contra Gaara, onde ao liberar seus pesos ele era quase que imperceptível até mesmo de acompanhar com os olhos. Lee quase derrota Gaara, porém o ninja da areia consegue ser vitorioso no final. Mais tarde Lee enfrenta também um dos ninjas mais poderosos da Vila do Som, Kimimaro. Nessa luta ele usa o punho embriagado ao beber um pouco de sake, o que faz com que seus golpes, velocidade e movimentação tivessem um power-up, o que possibilitou colocar Kimimaro em desvantagem, sendo que este teve que recorrer ao seu amaldiçoado nível 2 para que pudesse lutar contra Rock Lee. Em resumo, é inegável o valor e poder de Lee, sendo que na minha opinião no exame Chunin ele realmente estava mais poderoso que Neji. Porém, ele enfrentou o único adversário que poderia ter derrotado ele naquele momento, sendo este o ninja da areia Gaara. E já que mencionamos ele, bora explicar agora o seu nível de poder em Naruto clássico. E eu tenho que admitir, Gaara era realmente um monstro na saga clássica. Bora explicar o porquê. Gaara foi planejado para ser uma arma desde seu nascimento, tendo Shukaku selado dentro de si logo que nasceu. Ele posteriormente foi treinado em ninjutsu por seu pai, porém foi criado principalmente por seu tio Yashamaru. O problema é que Shukaku era uma biju muito instável para que uma criança pudesse lhe conter, o que fez com que Gaara tivesse diversos surtos que prejudicavam as pessoas da vila. Isso levou a uma decisão do quarto Kazekage para que testasse o controle que Gaara tinha sobre o Shukaku, ordenando o tio de Gaara em uma missão para que fizesse Gaara perder o controle. O problema aqui é que no final das contas Gaara realmente perdeu o controle e liberou Shukaku em sua forma completa, fazendo com que Rasa, pai de Gaara, tivesse que usar sua liberação de magnetismo com pó de ouro para que pudesse neutralizar a biju. Após esse incidente, Rasa achou que a melhor solução era eliminar seu próprio filho e assim organizou diversas missões para eliminar Gaara, que no final acabava por falhar.
Com isso, Gaara foi crescendo sozinho, porém muito poderoso, sendo que além de poder utilizar a liberação de magnetismo já ensinada por seu pai, ainda tinha o poder de Shukaku. Com isso, Gaara acabou por desenvolver uma ideologia perigosa, mas que fez com que tivesse um maior controle sobre sua Biju. Isso fez com que Rasa acabasse por cessar os ataques a seu filho, pois este acabava conseguindo de uma maneira ou de outra controlar Shukaku. Sendo assim, ainda criança, Gaara já havia derrotado inúmeros Chunin e Jounin, sendo que literalmente era uma arma da Vila da Areia, sendo que foi utilizado como uma na invasão a Konoha ainda no exame Chunin. Com esse poder, Gaara foi capaz de derrotar Rock Lee, apesar de ter tido muita dificuldade para tal feito. Mais pra frente ele ainda foi capaz de subjugar Sasuke e só foi parado por uma ação conjunta de Naruto com Gamabunta. E é nessa luta contra Naruto que Gaara começa a enxergar um outro ponto de vista onde ele não precisa se isolar do mundo para ser feliz e que na verdade a ajuda de outras pessoas poderiam deixá-lo mais forte. Após isso temos um time skip de algum tempo e vemos Gaara enfrentar Kimimaro já com o selo amaldiçoado nível 2. Gaara enfrenta Kimimaro de igual para igual e mano, isso por si só é muita coisa, dado que Kimimaro ainda nessa fase tinha um poder pelo menos semelhante ao de Sasuke no início da saga Shippuden. Devido à falta de estamina de Kimimaro, tanto Gaara quanto Lee acabam por sair vivos da luta. Sendo assim, o vencedor do nosso primeiro período não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que Gaara. Sério, Gaara estava simplesmente em outro nível e se mostrou mais poderoso que Lee não apenas no exame Chunin, mas também no final de Naruto clássico na luta contra Kimimaro. Agora vamos ao segundo período que abrange toda a saga de Naruto Shippuden. Aqui tivemos um time skip interessante para ambos, onde Gaara acabou por se tornar o Kazekage, enquanto que Lee se tornou um Chunin e realizava ainda diversas missões com seu time. Bora explicar melhor a evolução de cada um nesse período. Primeiro com relação a Gaara. No período de time skip da saga Shippuden, Gaara acabou por se tornar o Kazekage da vila, por ainda ser um Jinchuri que ele foi alvo da Akatsuki, que enviou Deidara para uma missão em que deveria capturar Gaara. Nessa luta, Gaara se mostrou um grande adversário, tendo domínio contra Deidara em muitas situações, o que lhe possibilitou até mesmo esmagar o braço esquerdo do membro da Akatsuki. Porém, Deidara começou a se aproveitar da missão de vida de Gaara, que era proteger a vila como seu Kazekage. Deidara então passou a focar seus ataques na vila e para protegê-la, Gaara usou boa parte do seu chakra para defendê-la, o que levou à sua derrota na luta. Mais tarde, Gaara é ressuscitado por Tio com a ajuda do chakra de Naruto. Ele então passa a não ter mais o Shukaku em seu corpo, porém, isso não parece ter diminuído em nada seu poder, sendo que foi mostrado como ainda capaz de manipular a areia, não só devido à sua Kekkei Genkai, liberação de magnetismo, mas também graças ao amor de sua mãe que leva a areia a protegê-lo de forma instintiva. Com esse poder ele foi capaz de enfrentar brevemente Sasuke na reunião dos 5 Kages e mais à frente durante a quarta grande guerra ninja ele é nomeado como comandante regimental das 5 divisões. Nessa mesma guerra ele enfrenta até mesmo seu pai Rasa e o derrota em uma luta mostrando que superou o poder do quarto Kazekage. Mais tarde ele ainda enfrenta Madara junto aos outros Kages. Já com relação a Rock Lee, infelizmente não vimos um grande power-up como visto por Gaara. Lee na saga Shippuden se torna um Chunin e passa a realizar missões de nível mais alto com seu time, sendo que em uma dessas missões ele ajudou no resgate do Kazekage, porém sem grandes feitos em batalha. O maior power-up de Lee que vimos nesse período na realidade é a capacidade de utilizar o sexto portão, que aumenta em muito seu poder destrutivo e o possibilita utilizar a técnica Gorila da Manhã, similar ao pavão da manhã que Gaia utilizou para derrotar um clone de Kizami ainda no início da saga Shippuden. Lee ainda ajudou na luta contra Madara quando este havia se tornado Jinchuriki da Juubi, porém não teve tanta relevância nessa luta, sendo que o protagonismo foi dado a seu mestre Might Guy. Porém, vale notar aqui que Lee ajudou Guy ao salvá-lo de um ataque das esferas da busca da verdade feito por Madara. E quem foi que estava mais poderoso nesse período? Como você já deve imaginar, o mais poderoso na saga Shippuden é Gaara. Sim, não tem o que comparar. Apesar da evolução de Lee, a evolução de Gaara foi bem maior, e levando em consideração que ele já era o mais poderoso no período anterior, Gaara conseguiu manter a liderança. O terceiro e último período de evolução de poder é referente à saga pós-Shippuden, sendo esta a saga Boruto. Pelo fato de ainda não termos visto muitos feitos nem de Rock Lee, nem de Gaara, nesta fase iremos nos basear em algumas estimativas, tudo bem?
Com relação ao Rock Lee, vemos que neste período tivemos um time skip de aproximadamente 15 anos desde a saga Shippuden. E sabe o que ele fez nesse período? Isso mesmo, ele treinou sem parar por todos esses anos. É visto inclusive no filme Naruto The Last que Lee destruiu metade de um meteorito junto a uma nova unidade de taijutsu de Konoha. Dado que Lee e Guy eram os usuários mais poderosos dos 8 portões, é razoável imaginar que quem acabou se tornando encarregado de treinar estes ninjas para usarem os portões foi Rock Lee. Ainda depois do filme The Last, Lee teve muito tempo para aprimorar suas técnicas, sendo que faz bastante sentido assumirmos que ele se tornou capaz de utilizar no mínimo o 7º portão, dado que com apenas 12 anos ele já era capaz de utilizar 5 dos 8 portões. E você lembra o que o 7º portão era capaz de fazer? Utilizando o 7º portão, Guy foi capaz de derrotar até mesmo um dos membros mais poderosos da Akatsuki, Kizami, sem muitas dificuldades. Claro, Kizami estava sem essa merrada nessa luta, porém, Gaio venceu dentro da água, mano. Sendo assim, caso Lee tenha realmente despertado o 7º portão, o que me parece o mínimo após 15 anos de treino, é razoável assumir que ele alcançou pelo menos esse nível de poder. Isso porque estamos falando do mínimo. Caso ele tenha se tornado capaz de utilizar o 8º portão também, aí a história é bem diferente, dado que foi afirmado que com o 8º portão o usuário se torna até mesmo dezenas de vezes mais poderoso que os Kages juntos. Agora com relação a Gaara, após a saga Shippuden, Gaara continua como Kazekage da Vila da Areia e mostra feitos interessantes. Primeiro no filme The Last, Gaara se mostra capaz de defender sua vila de meteoritos, o que deixa visível que sua capacidade de utilizar a areia realmente não diminuiu mesmo depois de não ser mais o Jinchuriki do Shukaku. Anos mais tarde em Boruto, Gaara enfrenta junto aos outros Kages tanto Momoshiki quanto Kinshiki para resgatar Naruto. Antes da fusão dos Otsutsuki, os Kages conseguem levar a vantagem. Porém, após a fusão de Momoshiki com Kinshiki, Gaara e os outros Kages ficam em desvantagem. E no final das contas, já na saga Boruto, quem era o mais poderoso? Rock Lee ou Gaara? Se levarmos em consideração as premissas que conversamos anteriormente, o mais poderoso com certeza é Rock Lee. Sim, acredito que a besta verde de Konoha seja o ser mais poderoso nesse período. Porém, antes de você dar o dislike, eu gostaria de explicar o porquê penso isso, tudo bem? Estou levando em consideração a premissa de que Lee conseguiu sim atingir o 7º portão. Aí caso você discorde do resultado que dei neste período, você tem duas opções. A primeira delas é discordar que Lee tenha chego até pelo menos o 7º portão. E a segunda delas é que mesmo com o 7º portão, Lee não seria superior a Gaara. Então bora analisar por partes. Primeiro com relação a Lee ter alcançado o 7º portão. Rock Lee era um gênio do esforço, sendo que com apenas 12 anos ele era capaz de liberar 5 portões. Ele foi reconhecido até mesmo por Kakashi, que ficou impressionado no exame Chunin que Lee era capaz de tal feito. Logo depois de apenas 2 anos ele passa a conseguir utilizar o 6º portão. Mais pra frente ele tem um time skip de nada mais, nada menos do que 15 anos, mano. 15 anos com Lee treinando sem parar. Dado que em 2 anos ele conseguiu dominar o 6º portão, é muito razoável assumir que em 15 anos ele teria conseguido atingir pelo menos o 7º portão. Isso pra dizer o mínimo, pois acredito mesmo que ele tem agora a mesma capacidade de Guy de utilizar todos os 8 portões. Tudo bem. Eu já expliquei o porquê acredito que Lee pode utilizar pelo menos o 7º portão, agora bora para outra parte da análise. O porquê eu acredito que com o 7º portão Lee seria mais poderoso que Gaara. Aqui a análise que fiz é bem simples. Com o poder do 7º portão, acredito que Lee tenha um poder similar ao de Guy com o mesmo portão liberado, sendo que Guy com este poder conseguiu derrotar um dos membros mais poderosos da Akatsuki em seu habitat mais favorável. Sério, Guy conseguiu derrotar Kizami na água, o que pra mim é um grande feito por parte do mestre do Taijutsu. Caso Lee tenha alcançado o 7º portão, acredito que ele tem o mesmo patamar de poder, sendo comparável no mínimo ao mesmo nível de Kizami. E Kizami é simplesmente overpower demais, sendo sido capaz de quase derrotar o segundo Jinchuriki mais poderoso sem muita dificuldade, sendo esse Killer Bee. Vale lembrar que Kizami só não derrotou Bee, pois a intenção de Kizami era se fingir derrotado para ser um espião na guerra. Dessa forma, ele poderia ter vencido facilmente Killer Bee caso tivesse a intenção de fazer isso. E Kizami não foi capaz de derrotar apenas Bee, ele foi capaz de derrotar inclusive o Jinchuriki de Son Goku Roshi, que utilizava a liberação de lava. Dessa forma, Kizami era mais poderoso que ambos, Killer Bee e Roshi, e ainda assim foi derrotado por Guy.
Claro, nessa luta Kisame estava sim sem a Samehada, porém Kisame estava no oceano. Simplesmente não tem lugar mais favorável a Kisame do que esse, e Guy simplesmente acabou com ele sem tantas dificuldades. Dado que acredito que Rock Lee teria no mínimo um nível de poder similar, e que pra mim Gaara não é mais poderoso do que Killer Bee, eu acredito que o nível de poder de Rock Lee com o 7º portão desperto é sim superior ao de Gaara. E essa análise se baseia toda no 7º portão. Caso comparemos Gaara com o 8º portão de Rock Lee, aí simplesmente não existe nem base de comparação, dado que o 8º portão torna o usuário dezenas de vezes mais poderoso do que todos os Kages juntos, o que foi afirmado enquanto Guy lutava contra Madara, Jinchuriki da Juubi na 4ª Grande Guerra Ninja. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorde de algum argumento desse vídeo? Deixe nos comentários pra gente poder conversar. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.